Olá, meus queridos, é um enorme prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Eu sou o pastor Walter Júnior, da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha. E a gente está chegando ao finalzinho dessa nossa série Louco Amor. A gente está no capítulo 9. O capítulo 9 fala assim: quem consegue viver desse jeito? Então, a gente vai estar conversando e vendo alguns testemunhos, né, de algumas pessoas, a história da vida de algumas pessoas e o que essas histórias podem influenciar a nossa vida. É sempre legal a gente poder ver pessoas, às vezes mais velhas na igreja, pessoas que, né, são dedicadas ao ministério, dedicadas ao reino de Deus, né? E aqui o autor vai mencionar algumas dessas histórias e o que essas histórias foram impactantes na vida de muitas pessoas, óbvio, né? Sempre com um olhar cristocêntrico e apontando as pessoas para Cristo Jesus. Então a gente quer iniciar esse momento devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E não saia daí, depois da vinheta a gente vê este capítulo 9 do livro Louco Amor. Então, meus queridos, a gente está chegando no finalzinho dessa nossa série, falta mais dois momentos, dois devocionais. A gente está no capítulo 9 hoje aqui, e o capítulo 9 específico vai falar de algumas coisas de quem consegue viver desse jeito, né? A gente consegue viver de várias maneiras, mas o autor aqui está nos instigando a ver a vida de algumas pessoas e quem sabe se inspirar, né, pela vida dessas pessoas, se inspirar no que elas foram, no que elas significaram, né, não só para o reino de Deus, mas para a vida própria deles, de cada um. E ele começa com um versículo bíblico, e eu gosto bastante desse versículo e eu quero compartilhar com vocês. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 1:11. E aí ele começa dizendo desse versículo, ser imitador de Cristo Jesus. Óbvio, quem é aqui? Aqui é o apóstolo Paulo. E a gente pode até analisar um pouquinho de como era a vida do apóstolo Paulo, né? Quem era o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, né? Antes dele ser convertido, antes dele ser chamado por Cristo Jesus, antes dele fazer parte do ministério, do reino de Deus, ele era um perseguidor da igreja. O que quer dizer? Alguém que vivia totalmente contrário a tudo que a igreja ensina, totalmente contrário a tudo aquilo que Jesus ensina, totalmente contrário à fé cristã. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo bem legal para a gente se inspirar e a gente ver esses tipos de pessoas e essa mudança radical na vida delas, né? E depois que o apóstolo Paulo foi convertido, a gente sabe, né, ele foi um dos maiores, eu digo até, me arrisco a dizer que foi o maior missionário de todos os tempos, né, que espalhou a palavra de Deus. A Bíblia chama ele de apóstolo dos gentios, quer dizer, ele levava a palavra de Deus não só para o povo, né, de Deus, mas também para outras pessoas, para todos os povos, espalhou, né, para vários lugares. E ele tinha
uma missiologia sistemática bem interessante. Ele ia no lugar, escolhia líderes, pegava pessoas-chave e essas pessoas continuavam o ministério, ele ficava um tempo lá, treinava as pessoas. Então, ele era extremamente missionário no seu modo de viver, na sua maneira de falar, e ele vivia com quase nada sempre. Que quer dizer, ele vivia encarcerado, ele vivia de favor de outras pessoas, ele nunca guardava dinheiro para ele até tinha a profissão, ele fazia tendas, né, para arrecadar um pouco de dinheiro para ele, né, sobreviver e ter as suas coisinhas, mas ele era alguém extremamente desapegado às coisas materiais. Apesar de ter sido o apóstolo Paulo, né, ele era muito desapegado às coisas materiais, tanto que ele sempre pensava na túnica dele, né, por causa do frio, algumas coisas que eram muito básicas assim, né, do dia a dia, mas o foco dele sempre era a palavra de Deus. O foco era que mais e mais pessoas pudessem conhecer do amor de Cristo Jesus, e ele fez isso muito bem. Ele fez isso realmente de coração, ele levou muito a sério esse chamado de Deus na vida dele, né? E o que Deus significou para a vida dele, o que Jesus significou para a vida dele, não só para dele, mas ele tentava ao máximo mostrar para as pessoas que Jesus pode transformar não só a vida dele de um perseguidor da igreja para um servidor da igreja, mas pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? Vocês mesmos devem ter exemplo, pensem aí em pessoas que vocês conhecem que realmente foram transformadas pela palavra de Deus. Pessoas que eram totalmente isoladas, totalmente afastadas de Deus, né? E como a palavra de Deus transformou elas. Então, se a gente vai pensar só no apóstolo Paulo, a gente conseguiria viver do mesmo jeito que o apóstolo Paulo vivia, vivendo de favor, né? Sendo perseguido por levar a palavra de Deus a outros povos, né? E o autor aqui, ele menciona algumas pessoas que provavelmente são do círculo de conhecimento dele. Algumas pessoas até são não famosas, mas conhecidas no meio religioso, no meio cristão, pelos seus feitos e pelas suas coisas que fizeram. E eu vou citar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que ele usa é de um médico que trabalhou na Etiópia, o Nathan Barlon, que trabalhou na Etiópia com a linfedema. Linfedema é uma doença que dá nos pés, né, de pessoas que trabalham em solos de origem vulcânica, né? Então, ele trabalhou na Etiópia em lugares que eram muito vulcânicos e essa doença vivia incomodando essas pessoas e era como se fosse uma lepra, né, para essas pessoas. Essas pessoas eram marginalizadas da sociedade e esse médico, ele abdicou de tudo só para tratar esse tipo de coisa. E aí, ele era norte-americano e disse que quando ele já estava um pouco doente, mais velho, assim, ele, né, teve que voltar para casa, né, para ser cuidado pela filha, e chegando lá ele não conseguia viver de novo nesse conforto que ele tinha, né, nos Estados Unidos. Ele disse para a filha que ele queria voltar para a Etiópia e passar o resto da vida dele lá trabalhando até ele morrer, né? Ele queria ser enterrado por lá mesmo. E a filha fez a vontade dele, né? Levou ele para lá. E conta a história que, né, ele se dedicou tanto a este ministério, a essas pessoas, que certa vez ele estava com um dente, né, bem inflamado. Ele teve que ir de uma cidade para outra, pegar um voo e coisa bem distante para ele conseguir tratar o dente dele. Chegando lá, ele ficou pensando que o tempo que ele perdia, né, para tratar os dentes dele, e ele mandou arrancar todos os dentes da boca e botar uma chapa para ele não precisar nunca mais ter que voltar para lá ou perder tempo de poder trabalhar e ajudar as pessoas, né, se preocupando com os próprios dentes. Então, quem de nós conseguiria viver dessa forma? Quem de nós abriria mão dos próprios dentes, né, para não perder tempo ajudando outras pessoas, né, ou dedicando um tempo para ajudar outras pessoas? A gente sempre dedica tempo às nossas coisas, ao nosso trabalho, né, a nossa maneira de viver, né, a nossa família. A gente dedica muito tempo a essas coisas, mas muito pouco a gente dedica tempo a outras pessoas, né? Dedicamos tempo para pessoas que realmente necessitam, dedicamos tempo para pessoas que realmente não têm nada, né? E esse é um dos exemplos que ele cita aqui. Outro exemplo aqui é que ele fala de um Simpson, né? Era o nome do cara. Ele era um indiano que a mãe dele tentou abortar ele 2 vezes antes dele nascer, né?
Então ele nasceu de uma família, era muito pobre, então desde pequeno ele colocou ele num orfanato. E o interessante ali é que ele usou todos os seus recursos, né, para criar um outro orfanato, né, para poder cuidar de crianças e mais pessoas possam ser cuidadas também. Então ele passou a vida inteira abdicando de tudo que ele, né, tinha por merecimento, né, ou por seu próprio trabalho, seu próprio salário, mas ele usava todos os seus recursos simplesmente para ajudar outras pessoas. E ele usa um exemplo aqui que eu gostaria de explica que vivendo desta maneira ele tem que confiar em Deus, que Deus controla a sua vida e continua cuidando dele. Também diz que sua dependência de Deus o mantém em oração e perto dele sempre. Então quer dizer, ele nunca tinha dinheiro suficiente para amanhã, para depois de amanhã. Ele vivia sempre confiando em Deus. Tudo que ele fazia nos orfanatos para ajudar outras crianças, ele sempre dependia muito de Deus. E dizem estudiosos que ele até chegou a ajudar mais de 10.000 crianças abandonadas. Então, simplesmente dependendo única e exclusivamente de Deus, da fé que ele tinha em Deus e demonstrando isso em ações para com outras pessoas. Quem de nós consegue viver assim, sem saber o que vai ter amanhã, né? Confiar que Deus vai prover para o amanhã. A gente sabe que Deus provê todas as coisas, mas olha ao redor, né? Da sua própria vida. Ele citou um outro exemplo de um outro rapaz que é da igreja dele, senhor já, que tem uma companhia próspera, assim, né? A companhia dele está crescendo muito e a empresa dele está crescendo muito. Até esse vídeo está no YouTube, se quiserem buscar lá, Louco Amor, capítulo 9. E ele conta que a vida dele realmente se transformou quando ele fez uma viagem, eu acho que a Uganda, né, a um desses países da África lá, e ele disse que não conseguia realmente expressar o quanto ele realmente tinha de coisas e o quanto ele usava os seus próprios recursos para ajudar outras pessoas. E ele diz ali que ele é um cara super organizado, assim, o guarda-roupa dele é muito organizado, não sei o que, ele gosta dessas coisas tudo certinho, no lugar certo, e quem sabe muitos de nós também somos assim. E ele disse que certa vez abriu o guarda-roupa dele, estava olhando as calças dele, assim, e depois de ter vindo dessa viagem, assim, ele disse, eu fiz a bobagem de contar quantas calças eu tinha. E ele disse, eu tinha 75 calças. Vocês podem imaginar isso, 75 calças. Claro que ele não está exagerando, e ele tinha isso mesmo no guarda-roupa dele, né, como ele era uma pessoa de muitas posses. E ele ficou pensando que o quanto essas calças podiam servir a 75 homens diferentes, ou 75 pessoas diferentes. E estava ali simplesmente para um homem. Se usasse essas calças por dia, durante 2 meses ele não repetia nenhuma calça. Então olha que absurdo às vezes chega a nossa vida. A gente pode pensar em sapatos, em coisas, em roupas que a gente mesmo tem em casa, assim. Às vezes eu me pego assim, a pilha de camisetas que a gente tem, a pilha de roupa que a gente usa sempre muito pouco, mas a quantidade de pessoas que não tem nada na volta. Você conseguiria realmente viver assim, né? Tendo tanto, né? E ajudando tão pouco as pessoas que mais necessitam? E ele disse exemplo, desde aquele dia em diante eu não consegui mais comprar uma calça para mim, eu sempre ia na loja e comprava uma calça para quem necessitava, né? Então, realmente são histórias que mudam a vida das pessoas. Uma outra história que ele conta aqui de uma jovem, né, de 23 anos, a Jamie, né, ou a Jamie, que pegou um avião dos Estados Unidos, foi na poupança, pegou seus $2.000 que ela tinha na poupança e foi para Tanzânia, né, para passar, né, isso é bem comum com o americano, né, o americano às vezes termina o ensino médio, né, às vezes a gente pode se assustar com essas histórias assim, mas é super comum terminar o ensino médio e fazer uma temporada de serviço social, de ação social, principalmente em famílias que são cristãs, né, é super comum os jovens terminarem o ensino médio antes de entrar para a faculdade, passar um período, né, fazendo um serviço voluntário em algum lugar, algum tipo de coisa. Isso enriquece não só a vida deles, mas também faz eles amadurecerem para poder enfrentar uma faculdade, depois a vida lá fora. E diz que essa jovem então pegou os $2.000 dela e foi para Tanzânia. Chegando lá, ela viu a pobreza assim enorme das coisas e um menininho que estava
nascendo assim super pobre, assim, ia ser abandonado pela mãe. A mãe tentou abortar a criança 2, 3 vezes e ela viu que não podia adotar, né, essa criança, e ela foi vivendo lá e tentando ajudar, comprava mingau para a criança, não sei o quê, e foi descobrindo que se ela ficasse no mínimo uns 6 meses ela conseguiria uma residência lá, e daí ela conseguiria adotar a criança. Então aquilo transformou tanto a vida dela que, né, que ela ficou lá por mais tempo, né, adotou a criança, voltou para os Estados Unidos, casou, né, depois fez faculdade, casou e depois voltou com seu esposo e eles, né, moram na Tanzânia, já teve mais filhos também e tem um projeto social lá para ajudar crianças desnutridas. Então, às vezes uma coisinha tão simples assim pode mudar a vida de uma pessoa extremamente ou radicalmente, né? Eu vivi na República Dominicana, um país super pobre da América Central, e que recebia vários americanos todos os anos, e muitos dos americanos que vinham lá eram realmente filhinhos de papai, né, pessoas que tinham muitos recursos financeiros, né, e viam aquela pobreza, o jeito que as pessoas viviam, e aquilo realmente mudava a perspectiva de vida deles, né, mudava o valor que eles dão para as coisas que Deus dá todos os dias, e principalmente a fé deles mudava. Quando a gente começa a focar no próximo e deixa de focar em si próprio, né, o nosso amor se transforma num amor em ação. Eu até usei essa camiseta aqui que eu gosto bastante, Ame Como Jesus Amou, que nos ensina realmente que a gente precisa amar mais todos os dias, que a gente precisa estar cada dia mais envolvido, né, com as coisas sociais, com a quantidade de pessoas que necessitam, que tem muito menos que a gente. Às vezes a gente pensa, eu não tenho quase nada para poder ajudar outro, mas existem pessoas que têm muito menos que nós. E às vezes a gente tem muito, né, e ajuda muito pouco, né? Então não só a fé daquela pessoa é transformada, mas a nossa própria fé também é transformada. Tem um outro exemplo aqui que eu quero compartilhar com vocês. O Rings era um senhor, né, dá para se dizer, ele disse assim, um senhor até idoso que morava dentro de uma caminhonete. E todo o dinheiro que ele ganhava por mês de salário, né, da aposentadoria dele, ele ia no supermercado, comprava em alimentos e pegava a caminhonete dele e ia para um lugar onde é que tinha homens e pessoas de rua e preparava comida e doava para aquelas pessoas de rua. E ele vivia literalmente dentro da caminhonete dele. Então, ele disse que ele não conseguia viver, né, bem vendo tantas pessoas passando fome todos os dias. Ele não se sentia bem, né, em ter um lugar para morar, ter comida para comer sobrando enquanto tantas pessoas podiam passar fome. Então, claro que às vezes parece ser extremo, né, as histórias que ele conta ali, mas essas histórias ajudam a gente a refletir também a quantidade de coisas que a gente tem, né, tudo aquilo que Deus maravilhosamente deu para a gente todos os dias, né, e a gente compartilha isso, ou a gente é convidado a compartilhar isso com muitas mais pessoas, para que outros também possam conhecer desse Jesus maravilhoso que a gente tem, desse amor maravilhoso que Jesus tem para cada um de nós. E o último exemplo que eu quero compartilhar, não é o último aqui, né, aqui tem vários exemplos, né, eu quero compartilhar aqui de um chinês, né, que esteve preso durante muitos anos, né, e o interessante é que ele foi preso por ser cristão, né, por ter fé. E ele conta histórias ali bem interessantes de como ele saiu da prisão. Era como se, né, os anjos tivessem aberto a cadeia, ninguém viu ele saindo, né? Era bem interessante, assim, relaciona bem com aquela história da Bíblia de Pedro, né, preso com os discípulos lá e milagrosamente Deus libertou eles da prisão. E ele conta isso e ele diz que o ministério dele era pregar ele diz para as maiores forças contrárias ao cristianismo que existe no mundo hoje em dia. E ele mencionou 3. O islamismo, o budismo e o hinduísmo, né, que são as 3 maiores forças contra o cristianismo que existe hoje em dia. E ele disse que a luta dele é sempre pregar para essas pessoas. Né, ele se esforçou para aprender o Islã, né, aprender o idioma hindu, né, e ele já falava o mandarim do chinês, então ele se esforçou ao máximo para aprender, para poder evangelizar outras pessoas. Né? Quando a gente aprende outros idiomas, qual é o nosso propósito pelo qual a gente aprende outros idiomas? É para ter uma melhor oportunidade na vida. Né?
A gente não aprende um outro idioma, quem sabe, para levar o evangelho para outras pessoas. Por exemplo, eu aprendi espanhol, aprendi inglês falando de Jesus para as pessoas, ou falando, né, para Jesus das pessoas, ou para as pessoas. Então, porque eu fui colocado num país de fala espanhol, me obriguei a ter que aprender, senão não ia conseguir me comunicar com eles. Mas o quão importante isso é na nossa vida, né? E esse capítulo aqui ajuda a gente a refletir nessas coisas. A quantidade de bênçãos que a gente tem todos os dias e o que a gente faz com essas bênçãos que a gente tem. Ele diz, quem consegue viver desse jeito? Né? Todos os exemplos que ele mencionou aqui são quase de pessoas, de super-humanos, né? De pessoas que conseguem viver com tão pouco, né? De pessoas que têm muito, né? E compartilham quase tudo. Né? E tem outros exemplos que ele menciona ali, que eu não menciono ali, mas ajuda a gente a refletir. Pensem aí vocês mesmos, né? O quanto a gente tem e o quanto a gente poderia fazer mais, né, para o Evangelho, para a Palavra de Deus e para ajudar outras pessoas. Nós somos chamados no mundo, meus queridos, para ajudar os outros, para ajudar o próximo. Né? Nós somos chamados para amar assim como Jesus amou. Né? A gente é chamado para ser o sal e a luz do mundo, né? A gente sabe que é Cristo Jesus, a gente sabe que a gente tem isso, mas a gente é chamado para dar sabor ao mundo, né? A gente é chamado para iluminar o mundo onde a gente está. E como que a gente faz isso? Servindo as pessoas, né? Então, coloca aí no seu coração, na sua vida, o quanto você está ajudando, né? Ou quanto mais você poderia ajudar a pessoas que estão na sua volta aí. Fale com o seu pastor, né? Diga, pastor, eu tenho tanta vontade de ajudar, não sei aonde ajudar, o que eu posso fazer, né? Fale com a gente que a gente pode encontrar junto com vocês um lugar super abençoado para vocês poderem estar ajudando mais e mais pessoas, ok? E esse é o capítulo 9, um resumão aí para vocês. Lembrem, busquem esse livro, né? Leiam ele de forma completa, vocês vão ver as coisas bem interessantes que é. De novo, é um livro bem simples, né? Mas que ajuda a gente a refletir em algumas coisas que são bem importantes para a nossa vida como cristão, né? E o próximo capítulo é o último, é o capítulo 10, o X da questão. Então não perca aí o próximo episódio e a gente se vê, né, no próximo capítulo. Um abraço, uma abençoada semana a todos. Tchau!